O que faz o empresário alcançar a riqueza? Eu falo que riqueza começa com uma empresa lucrativa, esposa feliz e chefe em paz. Quando a gente entra no mundo do empreendedorismo, a gente não sabe o que quer. Sabendo o que ele quer, não perde aquilo que ele não quer deixar para trás. Todo empresário, ele começa a alcançar a riqueza quando ele começa a se conectar de fato com razões sociais. Um cara que resolve problema, uma marca que resolve problema, uma marca que é apaixonada por servir, uma marca que de alguma forma ela não se torna só indispensável, ela marca de fato por onde ela passa. Um projeto, quando ele começa a alcançar níveis de riqueza, é porque ele começou a olhar mais para o outro do que para si mesmo. As marcas mostram que a escuta ativa pode revelar problemas e desejos que o teu cliente está querendo. Uma marca que gera riqueza, ela tá toda hora, ó, o que será que meu cliente quer agora? O pior momento de uma empresa é quando o dono perde a fé. E isso não tá conectado com conta bancária, não tá conectado com situação. Isso tá conectado com acúmulo de distrações. Existe uma coisa chamada consciência de finitude, quando a gente sabe que vai morrer. Quando tu entra em consciência de finitude, tu fala assim, ó, eu poderia ter dado o meu melhor. Aí começa a pensar, aí tem um livro que fala sobre as 5 coisas que o homem mais se arrepende. A primeira é ter trabalhado demais. Eu muitas vezes quero o resultado de um cara que eu não tô disposto a ter a disciplina, a ousadia, o estudo, o esforço que esse cara teve. Então se eu tivesse, fosse, um hábito que esse cara, vamos lá, no passo a passo, cara, queira entender números. Quando a minha conta tava um pouco menos positiva, eu me sentia um cara que eu me arrastava. Depois, não só a conta foi ficando positiva, as minhas habilidades começaram a melhorar, comecei a ter mais consciência de mim mesmo, consegui servir mais as pessoas. Ficar de pé é o momento mais perigoso da luta. Carlos, fala pra gente. O que faz o empresário alcançar a riqueza? O que faz o empresário alcançar a riqueza? Eu gosto de lembrar que quando eu comecei a entrar no empreendedorismo, a primeira coisa que eu vi é que boa parte de nós, eu não vou falar dos outros, vou falar agora de nós, empresários, quando a gente entra no mundo do empreendedorismo, é que a gente não sabe o que quer. A gente quer, na verdade, tudo no máximo, e faturamento é no máximo, cliente é no máximo, e a primeira definição que eu acho que seria bem bacana de alcançar riqueza, um empresário que alcança riqueza, é ele saber o que ele quer primeiro. Porque sabendo o que ele quer, ele acaba perdendo não só tempo, não perder tempo, mas ele às vezes não perde aquilo que ele não quer deixar para trás. Então eu falo que riqueza começa com uma empresa lucrativa, esposa feliz e chefe em paz. Então, para eu, Carlos, não sei para o outro empresário, mas para mim hoje, uma empresa lucrativa que gera riqueza, uma empresa geradora de caixa, uma esposa feliz e o chefe em paz é o que de alguma forma aí, para mim, é um gerador de riquezas infinito. Essa é a minha visão. Faz muito sentido, né? Mas principalmente pensando pro empresário que já tem um entendimento, assim. Uhum. E aí, eu queria trazer um pouco mais a prática para esse negócio, para que a galera que está nos assistindo comece a entender que, pô, eu também posso fazer isso. Legal. Então, o que a gente pensa, assim, na prática, o que seriam os passos para esse empresário alcançar a riqueza? Assim, tem um passo a passo? Tem uma estrada, uma escada a ser construída? Como funciona no teu ponto de vista? Na minha visão, o empresário que ele começa a entender, por exemplo, vamos lá, quando eu vou montar um CNPJ, tem a razão social. Então, todo empresário, ele começa a alcançar a riqueza quando ele começa a se conectar de fato com razões sociais. Então, um cara que resolve problema, uma marca que resolve problema, uma marca que é apaixonada por servir, uma marca que, de alguma forma, ela não se torna só indispensável, mas ela marca de fato por onde ela passa. Então, uma marca, uma empresa, um projeto, quando ele começa a alcançar níveis de riqueza, é porque ele começou a olhar mais para o outro do que para si mesmo. Então, hoje a gente tem muito a escuta ativa de iPhone, de celulares, de TVs. Comprei uma TV esses dias pro escritório, e aí eu não aceitei algumas coisas que ela me pedia. Que ela começou a perguntar, né? Se ela poderia escutar
Enquanto tava ligado, eu falei que sim, né? Quando tava desligado, quando desligado, quando tá fora da tomada e só o controle na bateria, posso escutar assim, pô, daí já é demais. Tá invadindo demais. Mas o que é aquilo ali? Aquilo ali eu acho extraordinário, que o equipamento mostra e as marcas mostram que a escuta ativa pode revelar problemas e desejos que o teu cliente tá querendo. Então, assim, uma marca que gera riqueza, ela tá toda hora, ó, escutando. O que será que meu cliente quer agora? Então, peraí, vamos ajustar isso aqui. Então, existe um modelo de gestão que, na verdade, é um estilo de vida para algumas pessoas que, na metodologia Lean, vem o Kaizen. Então, o Kaizen é a melhoria contínua. Então, hoje é melhor que ontem, e hoje e amanhã vai ser melhor que hoje. Então, quando a gente fala de uma empresa que entra em riqueza, vamos falar do faixa preta, do cara que chegou na faixa preta. O cara que chegou na faixa preta, eu sou faixa azul no jiu-jitsu, peço licença para quem é faixa preta falar do faixa preta, que é o quê? Basicamente, ele começa a alinhar detalhes. Alinhar detalhes. Então, a riqueza, ela mora em detalhes. A riqueza, ela é detalhista. Um empresário que, na minha visão, ele sai de básico, intermediário e avançado. Ele tem uma capacidade básica, intermediária e avançada. É assim que a gente divide no clube dos chefes. Básico, intermediário e avançado. Um cara que ele empreende de forma avançada, ele tá num ambiente e ele não tem uma escuta como tá todo mundo escutando. Ele não vê como tá todo mundo vendo. E ele não influencia como todo mundo influencia. Esse cara, de alguma forma, ele escuta diferente, ele vê diferente. E isso está totalmente conectado com o pacote de atualizações que ele recebeu em cada lugar que ele foi. Então, o empresário, quando ele começa a crescer, ele começa a alcançar riqueza, ele começa a investir em cultura, ele começa a viajar, ele começa a fazer esportes de alto rendimento, ele começa a conversar com pessoas que têm outras experiências, esse cara começa a entrar uma atualização na cabeça dele, igual, realmente, né? É o celular, é um computador que começa a ser atualizado. E aí, esse cara, de alguma forma, quando ele vai servir, ele serve em detalhes. Porque ele escuta mais do que a maioria das pessoas. Ele tem um pacote de criatividade maior do que outros níveis de pessoas e ele gera soluções mais completas do que outras pessoas que estão em outros níveis. Então, o servir, vamos lá, o passo a passo, né? Primeiro, na minha visão, é entender as suas capacidades, em colocá-las em projeto de desenvolvimento. Até quando eu devo me desenvolver, ô chefão? Até quando? Até tu morrer, chefão. Então, é metodologia Kaizen. Todo dia, de alguma forma, vai ter uma melhoria contínua. Eu tenho um carro, que eu não vou falar de que marca que é, mas é uma marca japonesa, que é o carro mais vendido do mundo, que de alguma forma um pessoal fala que é o carro de velho, um carro de idoso, mas eu sou apaixonado pelo Corolla. Pronto, falei. Para bom entendedor, meia resenha basta. Exato. Né? E eu tenho esse carro. Já tive ele outras vezes, aí fui para outras marcas, aí voltei pro Corolla. E o que acontece? Há 2 finais de semana atrás eu tava viajando, num sábado à noite, tava voltando de um evento, e aí eu acabei... Cara, veio uma peça de um carro passando, que era uma peça grande, e eu não tive o que fazer, acelerei ainda mais e passei por cima. E eu falei, cara, quebrou tudo o meu para-choque, pensei. E aí, o que acontece? Eu tô falando aqui de riqueza, né? Tô falando de riqueza. Eu tô falando da marca que mais vendeu carros, que foi 51 milhões de carros vendidos. O segundo carro foi o Fusca, que foi 22 milhões. Ponto. Então, o que acontece? Aquela marca, falou assim, cara, quebrou tudo o meu para-choque. Tenho certeza. O carro continua andando, eu vou embora, tudo certo. Já era de madrugada. Aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa, estacionei o carro, quando eu olhei de frente, o para-choque ele tinha apenas um rombo, assim, era um rombo, mas era assim, ele era um rombo ali. E aí eu falei assim, cara, que interessante isso aqui. Foi uma pancada tão forte, mas quebrou só isso aqui. Aí eu olhei mais de perto, eu falei, cara, isso aqui é uma caixinha, o que é isso aqui? Aí eu fui dar uma pesquisada. Aí eu fui ver, o para-choque todo ele se manteve em perfeito estado. O rombo que tinha era a caixinha que quebrava quando ele dava um impacto. Aí eu fui lá, comprei por R$140 no Mercado Livre, e eu mesmo encaixei, e o negócio começou a funcionar.
Eu falei, cara, o que é uma marca que carrega detalhe? O que é uma marca? Se fosse talvez outro carro, não vou falar de outro carro, eu já tive outro carro, que já quebrou algumas coisas assim. Cara, o para-choque às vezes é 5 mil reais. Aí o que eu quero dizer com isso? A escuta atenta. Pô, será que essa marca entende ou não entende desse cara, desse cliente? Então, essa marca, uma das coisas que eu tô passando aqui é o quê? É a escuta ativa. Por que um carro como o da Toyota, quando ele vem a atualização dele, não vem cheio de tecnologia? Porque o público não quer. O público quer ir e vir da forma mais segura possível e com menos desvalorização possível. Enfim, isso aí é o certo ou errado, isso aí é o tipo de gente que ele atende. Então, quando a gente começa a abrir para marcas que elas super se relacionam com seus clientes. E, enfim, comecei a falar de um monte de coisa aqui, né? E acabei fugindo um pouco da pergunta. Não, mas tá dentro do contexto, né? Até porque tu aqui listou algumas coisas super importantes, assim, a questão do detalhe, que eu acho que faz toda uma diferença, né? E a gente pode colocar isso em todas as escalas, desde o primeiro empreendimento de um adolescente que está começando a querer montar um negócio, até um CEO de uma grande empresa que entende a importância que tem esses detalhes, agora eu vou começar a entender, para lapidar. O Kaizen é muito, muito válido, assim, para exemplificar isso, né? Sim. E tu usou o exemplo, que eu acho que é uma coisa que é importante para a galera entender um pouco mais de forma concreta, né? E a gente estava falando de alguns passos práticos para que esse empresário comece a gerar riqueza. E aí tu trouxe alguns passos aqui. Então acho que tá muito dentro do contexto. E o que eu achei interessante é que me parece que tens alguns hábitos que são comuns para grandes empresários, para pessoas que de fato prosperam e que não só ganham dinheiro, mas produzem riqueza, né? Sim. E aqui tu me falou sobre conexões e o teu exemplo, né, do clube, né? Tens o clube do chefe, né? Depois a gente vai passar o teu Instagram para todo mundo conhecer um pouco mais do teu trabalho. Agradeço. Basicamente é trazer boas conexões. E eu queria entender se de fato esse é um hábito único do Carlos que traz essa riqueza, a prosperidade próxima de ti, ou tens mais alguns outros hábitos que tu poderia mencionar para a galera? Pô, com certeza. Eu acredito que a gente trabalha com rotas, né? Então eu quero ir para... A gente tá aqui em Criciúma, eu quero ir para Florianópolis. Qual é a rota que eu vou usar? Eu posso usar a da BR a partir da Via Rápida, eu posso ir pelo Morro da Fumaça, enfim. O que eu quero passar é que a gente trabalha com algumas rotas e as rotas são rotinas. Rotina vem de rota. Então a gente faz rota PRP. PRP. O que é PRP? Pessoal, relacionamento e profissional. Nós do clube, nós acreditamos que o teu sucesso profissional, ele tá totalmente conectado com a tua energia pessoal e as tuas habilidades, a tua forma como tu se relaciona com as pessoas mais íntimas, que no caso é tua esposa, filhos, enfim, e o teu profissional é só resultado disso. Então, falando de hábitos, todos nós temos hábitos, e dentro do clube, a nossa metodologia, a gente busca condicionar hábitos conectados com objetivos. Então, até comentei aqui, né? Eu estou de jejum nesse momento. Pronto. Isso é rotineiro dentro da minha rotina, no caso, né? Então, de sábado para domingo, eu fico 24 horas de jejum de comida e de quarta para quinta também fico de jejum. Então, são 48 horas por semana. Ponto. Isso vem do quê? Isso vem de um objetivo pessoal. Começa, da minha parte, desenvolver no meu espírito. Então, existem 2 dias na semana que eu falo que quem vai governar é o espírito, não é a minha carne. E eu não mudo a minha rotina. Então, hoje eu acabei de falar que apanhei de um policial de 120 quilos. Pô, mas não, é que era dentro do jiu-jitsu, calma. Então, eu não almoço. Então, a gente tava comentando aqui, pô, vou colocar uma pressão, não se assusta. Eu falei, cara, pra botar pressão e me assustar, vai ter que fazer bem mais, porque eu troco o almoço por jiu-jitsu, então... o que eu quero passar aí a gente vai falar de rotinas, ponto. Mas como é que a gente faz isso aqui? Como é que a gente forma isso aqui, né? Não tem como eu criar boas rotinas fortes, conectadas com objetivos claros, se eu não ando com pessoas que façam pelo menos parecido. Por quê? Eu tô aqui falando algumas coisas, né? E como tu viu, eu falo meio que sem parar. E aí a minha fala também, ela de alguma forma, tu não consegue não escutar.
E ela produz as palavras, é muito interessante isso. A Bíblia fala que a palavra tem poder, e ela tem mesmo, porque as palavras que a gente larga no ar, enfim, ela de alguma forma, ela tem um arsenal de significados. Então, de fato, as palavras que eu uso são palavras que edificam as pessoas que estão em volta. E isso é pessoal, começa comigo, pessoal, porque eu me alimento disso. Relacionamento, tava saindo agora, vindo pra cá, vim uma hora um pouquinho antes, tava vindo, e encontrei, cara, uma morena bonita na rua, linda demais, que eu não só tenho eu só olho pra ela, que é minha esposa, que eu olhei assim, cara, é muito linda essa mulher, e eu tava vindo pra cá, eu assim, cara, entra aí, buzinei, ela entrou dentro do carro, a gente ficou conversando mais uma meia hora, e aí eu falo isso por quê? Porque o formato como eu me relaciono tá totalmente conectado, como eu valorizo minha esposa, como eu olho pra ela. Por exemplo, eu tenho aliança com a minha esposa, né? Eu tenho as alianças, quando a gente vai falar de reinos, de governo, quando a gente vai falar de hierarquias, os reis faziam alianças com outras pessoas, as primeiras alianças, né? Com outros reinados para alcançar maiores territórios. Então, assim, o jeito como eu faço aliança com a minha esposa, o jeito como eu trato o meu desenvolvimento de relacionamento, eu também vou utilizar isso na minha vida profissional. Então, sim, existem hábitos, sim, existem passos a passos, e na minha visão não tente mudar só profissionalmente. Isso não dá resultado. Não tente só mudar para o teu relacionamento, isso não dá resultado. Busque se desenvolver como pessoa. Seja uma pessoa melhor para todos, seja uma pessoa melhor para a sociedade. E aos poucos pessoas vão te procurar para resolver coisas. E quando isso acontecer, não ache ruim. Comece a entender que você está gerando valor para as pessoas. Então, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que entende a sua identidade, seja de forma seja dentro da sua mente, do seu corpo, seja dentro da sua vida espiritual, dessa tríade, ela começa, quando ela começou a se resolver, ela começa a estar próxima de conseguir ajudar os outros a se resolverem. E é isso que as pessoas querem. Elas querem pessoas que ajudem elas. Então, quando eu passo todas essas informações, volto para os ritos. Então, o ser humano é um bicho de rituais. Então eu tenho ritual com a minha esposa, tenho ritual com sócios, tenho rituais com clientes, as minhas reuniões são cadenciadas. Mas são só as minhas reuniões? Não. A minha leitura na Bíblia é cadenciada, a saída com a minha esposa é cadenciada. Pô, ô chefão, mas isso aí fica sem sentido? É óbvio que não. Óbvio que não. O que fica sem sentido? Quando tu não sabe o que tu quer. Lembra que eu falei lá no começo? O maior problema na minha visão do empresário hoje é que ele não sabe o que quer. Quando ele vai entrar lá dentro do escritório, eu faço no mínimo planejamentos anuais. Então eu faço 23 perguntas. Vai lá, ele desperta dentro do onboard, o sucesso de cliente manda 23 perguntas. Antes das 23 perguntas a gente não conversa. E depois das 23 perguntas eu já consigo fazer um planejamento anual. É óbvio que a gente vai sentar, vai conversar, vai tratar, vai cuidar dele. Mas muitas pessoas já chegaram na primeira reunião e assim, cara, mal entrei dentro da tua consultoria aí, só que já me abriu o olho, porque eu fui responder as 23 perguntas e eu tive que parar pra pensar a coisas que eu não pensava há 10 anos, né? Então, assim, quanto tempo hoje tu tem com a tua família? Quanto tempo tu trabalha? Há quanto tempo tu trabalha desse formato? Quais são os teus objetivos em um ano? Na parte pessoal, relacionamento e profissional. E aí, dentro desses confrontos simples, a gente começa a encontrar onde está a verdadeira riqueza. Então, a verdadeira riqueza, na minha visão, conectado com servir, conectado com saber o que quer, conectados com CNPJ, tem que ter razão social. Isso automaticamente, dentro da melhoria contínua, dentro do desenvolvimento Kaizen, isso aí pode virar uma coisa fantástica, tanto quanto um Corolla. Sensacional. Eu ia concluir dessa maneira também, porque a gente consegue destrinchar coisas que parecem que no começo não estão fazendo muito sentido, né? Agora a gente já conseguiu fazer esse link. E o que me chama muita atenção é que me parece que tem algo em comum, a grande maioria dos meus convidados que trazem os códigos principais do jogo aqui pra mim, e servir é uma coisa muito comum, né? E acho que linkado ao lance de
servir mais com o teu propósito, customizado para o teu dia a dia, começa a fazer sentido para quem está nos ouvindo, né? Exatamente. E aí a gente falou muito sobre o que fazer e eu queria te perguntar, Carlos, quais são os erros mentais mais comuns que impedem os profissionais de produzirem riqueza? Você já vai ter a resposta, mas antes eu vou te falar algo que ninguém te conta sobre o código da imagem, que é a importância de você se vestir bem e usar acessórios que te levam para um próximo nível. E é por isso que a Guzatti entendeu o jogo e mandou para mim esses acessórios. E para você chegar num próximo nível, eu vou te dar um presente. O QR Code está aqui na tela e também está na descrição do vídeo. E nele você vai encontrar o cupom de desconto exclusivo aqui do código do jogo. Ali você vai acessar o site da Guzatti, que é uma das melhores relojoarias do Brasil. Você vai comprar o produto com um desconto e vai receber ele no conforto da sua casa com toda a segurança. Não perde tempo, acessa e aproveita o cupom do código do jogo. A primeira coisa que vem na cabeça é medo de coisa que nunca vai acontecer. Medo de coisa que não vai acontecer. Meu Deus, eu vou pensar que começa a projeção sempre negativa. A nossa mente, ela busca fazer projeções. E uma das coisas que a gente não pode fugir é da realidade. E piorar o futuro é fugir da realidade. Por que o futuro vai ser pior? Por quê? Por que a projeção tem que ser negativa? E o maior erro, na minha visão, é... Por que projeção negativa atrapalha? Porque a Bíblia fala que aquilo que a gente pensa molda o que a gente vai fazer. Então, eu sou um cara com rotinas, com método, mas quando eu falo e eu gosto de edificar muito a parte de fé. Parte de fé. Porque a pessoa mais do escritório nos últimos 5 anos, foram mais de 2.000 planejamentos que eu participei de empresas. E o pior momento de uma empresa é quando o dono perde a fé. E isso não está conectado com conta bancária. Não está conectado com situação. Isso está conectado com um acúmulo de distrações. Acúmulo de distrações. E fazendo um adendo em relação a fatos, a gente sabe que existem muitos empresários que têm a conta bancária muito cheia e da noite pro dia parece que a coisa dá errado. Então, de fato, não tem essa relação íntima entre conta bancária cheia e prosperidade, né? Até a conta bancária vazia, ela gera propósito. Porque é o quê? Eu preciso encher a conta. E todo mundo tem um número. Tem um número. Que pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1 milhão. Que a hora que bate na conta, fala assim, tô orgulhoso. E aí não faz mais sentido botar mais número. E quando não faz sentido botar mais número, é um momento onde o homem ele é confrontado do porquê que ele faz o que ele faz. E poucos homens passaram por isso. E a coisa mais linda é tu descobrir o que tu faz e por que tu faz, de alguma forma, antes de tu começar a encher de número. Porque o número, ele sempre vai ser a consequência daquilo que tu tá executando no teu dia. E se aquilo que tá executando no teu dia, de alguma forma, tá conectado com aquilo que tu acredita, aquilo que tu tá fazendo... Eu vou botar em exemplo prático aqui, né? Aquilo que a gente fala muito sobre o empreendedor, sobre o empresário. E eu gostaria de levantar uma nova bandeira. A bandeira do profissional. Ser um bom profissional. Falo diretamente para donos de negócio. Não é porque você é dono de negócio que você pode tratar funcionários mal. Você pode ter uma comunicação de qualquer jeito. Que você pode chegar em qualquer horário.
Não necessariamente. Por que não ser mais profissional? Por que não olhar para o negócio de forma mais profissional? E eu falo isso por quê? Porque a empresa é espelho do dono. Então a gente está falando de erros, né? Então um dos erros é tu empreender para se sentir mais confortável, para se sentir mais dono do negócio, para ter mais autonomia. E de fato vai ter. Só que a falta de profissionalismo vai acabar com a cultura do negócio. Então, eu não falo só sobre donos, eu falo sobre gerentes, eu falo sobre pessoas que estão operacionalmente dentro da operação. E eu chamo a vida uma versão cada vez mais profissional. Pô, Carlos, mas eu ganho salário mínimo. Ok. Faça como se fosse para o Senhor. Aprenda a ser um bom profissional. Porque um dia o salário mínimo, ele é para início. Ele realmente é para um início. Ele não é um salário para você conseguir construir um grande patrimônio. É para te aprender o mínimo. É para te prosperar, para daqui a pouco talvez gerar emprego. Mas quando estiver gerando emprego, lembre de ser profissional. Eu me faço Esse questionamento. esse confronto porque eu sou bem folgado. Entendeu? Eu sou um cara folgado. Eu empreendi de alguma forma para me ficar mais folgado. Para eu poder sair numa sexta-feira, para eu poder chegar. E de fato, isso acontece. Eu tenho realmente domínio sobre a minha agenda. Mas isso não muda o fato de eu trazer clareza para as pessoas que estão junto comigo, de eu trazer clareza na comunicação para clientes, para eu trazer clarezas para a jornada do meu cliente. Estude, montei um negócio. Não pare de estudar. Estude sobre modelo de negócio. Estude sobre modelos de gestão. Tenha fome de fazer o seu negócio ser profissional pela missão de servir. Isso é fantástico. Eu digo lá no escritório, a gente já passou por várias fases, né? Por mais que a gente esteja no começo, o escritório tem 5 anos, eu já passei por outras fases como funcionário, enfim, em outras áreas, fora do país, voltei, enfim. Mas uma coisa que eu aprendi há pouco tempo é que eu já atendi cliente para conseguir indicação. Pensando em indicação. Vou atender bem esse cara vai me indicar. Eu já, não sei quem tá me escutando, mas eu tô me colocando em vulnerabilidade. Eu já pensei isso, já fiz isso. Cara, eu vou atender bem esse cara porque ele vai me indicar. E eu preciso de indicação, preciso de indicação para crescer. Pensava eu. Até um dia que eu comecei a pensar que o meu primeiro valor dentro do escritório é lealdade. A gente tem 3 valores básicos, que é lealdade, disciplina e fome. Ponto. E eu falei assim, eu vou atender muito bem o meu cliente. O sucesso do meu cliente é meu cliente. O sucesso do meu cliente é meu sucesso. Pô, bacana. Mas sabe por que eu vou entregar aquilo que eu prometi? E eu vou entregar bem feito? Porque foi o que eu prometi. Então, ser leal àquilo que você promete vai te fazer prosperar. Vai te fazer prosperar. E o que significa isso? Hoje, atender bem, criar bem, boas pessoas, boas equipes, não é mais só porque eu quero uma indicação. É porque eu me comprometi a sair de casa para fazer isso. Eu saí para fazer meu podcast hoje, né? Tô aqui fazendo meu podcast. E como vocês estão vendo, ele realmente tá... Tô falando isso praticamente sozinho aqui, porque... quando a gente para conversar com um bom ouvinte, dá isso, né? Nós estamos aqui nesse momento. E aí me deram liberdade também nos bastidores, né? E me falaram que podia falar, eu vou falar. Esse é o objetivo, né? Se tem alguém que tem muita coisa para ensinar aqui, é o cara, sem dúvida. Eu vou falar. Aí o que acontece? Eu vou vir para cá. E tem algumas formas de eu executar alguma coisa. E eu aprendi muito isso aí no jiu-jitsu. Uma forma é tu ir despreparado. Despreparado. O que é despreparado? Despreparado é, no mínimo, não ter pensado nisso. Não olhar na tua agenda o que tu vai fazer durante o dia. Pra mim, o cara que é despreparado, ele não sabe nem o que tá acontecendo no dia. Ele só vai. E aí, tem o cara que se prepara. E tem o cara que ele vai dar o melhor de si.
Eu acho impossível um ser humano que saia, pelo menos, uns 15 dias dos 30 de casa para dar o melhor de si nas tarefas que ele está disposto a fazer, que ele não prospere e que ele não volte feliz para casa. A pirâmide de Maslow é uma ótima ferramenta para ser estudada e que revela coisas muito simples, mas que a gente às vezes ignora. A última parte da pirâmide é a autorrealização. E a autorrealização está conectado com a gente se sentir útil. Então, falo não para empreendedores aqui, falo para pessoas. Eu volto a falar sobre servir, não só isso. Sirva focado no seu melhor. Focado no seu melhor. Quando eu cheguei aqui, em detalhes, eu observei muito que o melhor é um valor aqui. Os detalhes são valores aqui. Não tem como um projeto desse aqui, de forma cadenciada, colocado... Não é sobre a melhor estratégia, é cadenciar. É estar aqui rotineiramente, semana a semana, dando o melhor. Não tem como ele não crescer. Porque pode falar muitas coisas sobre o mundo. Pode falar que ele é injusto, pode falar o que quiser. Mas as pessoas valorizam aquilo que elas vejam verdade e que as pessoas estão realmente querendo servir. Elas valorizam, bro. Então uma marca que começa a pensar nisso em detalhe, vamos dar o melhor, vamos fazer acontecer. E, enfim, aí fica apegado no anos. 3 anos o cara lá demorou pra fazer. Eu acho que eu vou fazer em 5, então. Né? Cara, não sai de casa. Não sai de casa se tu não pensa em fazer o melhor. Poxa, chefão, mas eu não tô bem todo dia. Então faça o necessário para estar bem o máximo de tempo possível. Por quê? Porque existe uma coisa chamada consciência de finitude, que é o que a gente alcança quando a gente sabe que vai morrer. Pô, mas todo mundo sabe que vai morrer. Não, a gente não sabe. A gente sabe na teoria. Até os 19 a gente acha que não vai morrer, né? Não, a gente sabe na teoria, mas o que é consciência de finitude? Consciência de finitude, o médico falou, tem um tempo. Eu tava estudando esse final de semana, eu boto dinheiro em coisa que eu conheço e tempo em coisa que eu não conheço. Aí eu tava estudando um negócio de UTI, que eu não conheço, que é um negócio que, enfim. E aí ele tava falando, eu tava conversando com o Diego, que era um médico de UTI, meu compadre. E aí tava estudando e falando assim, cara, ele tem uma especialização só em casos que entram no momento paliativo, né? Que a doença não vai ser curada, né? E aí, quando isso acontece, que é onde tu começa a entrar em consciência de finitude de forma prática. E quando tu entra em consciência de finitude, tu fala assim, eu poderia ter dado o meu melhor. Aí começa a pensar, aí tem um livro que fala sobre as 5 coisas que o homem mais se arrepende. Uma delas, a primeira, na verdade, é ter trabalhado demais. Eu anexaria que uma das maiores arrependimentos é ter trabalhado demais sem focar no geral impacto positivo que eu poderia ter produzido. A diferença entre trabalho e produção. Exato. Uma coisa que eu acho extraordinário do movimento, são vários movimentos que eu tô achando muito, muito massa que tá acontecendo dos homens, e um deles é o Legendários, que eu acho extraordinário. Aprendi muito a servir lá, aprendo, e enfim. Mas uma das coisas que é muito legal do top, que é o máximo potencial. O máximo potencial. Uma das coisas que eu olhei no olho de muitos homens que têm muito sucesso é que eles têm fome de achar o máximo potencial. Tem um André Freitas, acho que não sei se vocês conhecem, ele é aqui de Criciúma, né? Eu sou um fã de longe, assim, que é um cara que me mostra que aquilo ali pra mim, o André, na minha visão, ele é o sinônimo de fome do máximo potencial. É o cara que subiu o Everest. É o cara que fez a volta ao mundo de helicóptero, voltou e foi fazer o Ironman nos Estados Unidos. E agora vai dar uma boa banda de veleiro, mesmo morrendo de medo de água. Exato. Cara, assim, ó. Pô, mas ô chefão, eu não quero fazer isso aí. Eu falei, então o que tu quer?
Me fala o que tu quer. Me fala o que tu quer e viva o teu máximo potencial naquilo que tu quer. Porque o segundo arrependimento das pessoas é fazer sempre o que as pessoas queriam que elas fizessem. Então, uma das coisas que... E eu tô comentando aqui sobre a prosperidade, sobre a riqueza. A Bíblia fala não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Lembra que eu falei sobre a ideia de a maior coisa que mais trava as pessoas é ter medo de coisa que nunca vai acontecer? Então, e se a gente não agisse mais por coisas que eu não tenho medo de fazer? Mas sim que eu estaria disposto a não sofrer risco de vida. Mas assim, investir a minha vida pra fazer isso aqui acontecer. Eu tinha até anotado aqui a palavra medo, e de fato na Bíblia uma das palavras que é mais, uma das frases que é mais dita na Bíblia é não tenha temas. medo, exatamente. E aí praticamente eu queria que tu falasse, como frear esse medo? Tem alguma técnica, tem algo que tu sugere? Porque assim, me parece ser uma dica muito valiosa, mas para aquela pessoa que tem medo, isso fica muito distante, né? Então, vamos destrinchar para essa pessoa, para ela entender, dá para fazer. Será que nós vamos destrinchar? Vamos. Porque assim, a gente já tá conversando há um bom tempo, e eu tô vendo aqui, cara, que tem gente que ainda não deu like nesse vídeo. Então assim, para quem ainda não deu like, eu vou realmente falar os códigos secretos a partir de agora. E você tem que se inscrever nesse canal. E no final nós vamos revelar um negócio secreto só pra quem ficar. Então, a partir de agora, a gente volta pra conversa. Cara, o negócio do medo, eu realmente tenho a técnica, tá? Com 18 anos, eu falei que eu ia fazer tudo que eu tinha medo. Tudo que eu tinha medo. E devo a minha vida ao Senhor Jesus, porque assim, cara, eu não morri, eu não sei por que eu não morri. Porque uma das coisas, eu sofri um acidente, uma moto a 160 por hora. E eu lembro que nossa, mas eu me quebrei todo, assim. E eu nunca me esqueço o que meu pai falou, assim. Ele falou assim, filho, nossa, eu tava todo quebrado. Só quero te falar um negócio. O dia que tu parar numa cama no hospital, por causa dessas coisas que tu faz aí, eu não vou lá nem te ver, tá? Porque chega uma hora que tu tem que parar de fazer as coisas de menino e começar a ser homem. Cuida da tua vida. Ponto. O que acontece? Nossa, eu demorei uns 20 anos, acho que, pra perdoar o meu pai. E acho que faz uns 17 que isso aconteceu. Tô brincando. Mas o que acontece? Ali, meu pai teve que ser corajoso. Porque eu imagino eu, não tenho filho. Mas ele me vê todo quebrado. Talvez no momento que ele poderia falar um negócio pra me cuidar de mim, né? Te acolher. Me acolher, exato. Ele falou algo corajosamente pra me desafiar a ser um cara melhor. E aí eu parei de fazer as coisas que eu tinha medo. Porque eu comecei a fazer as coisas com coragem. Fazer um negócio que tu tem medo, com medo, é perigoso. Agora, o momento que tu começa a ativar uma versão forte e corajosa, é onde tu começa a se preparar. Então, andar a 160 km por hora de uma moto, tá certo ou tá errado? Depende do ambiente. É piloto, tem instrução, não tem. Agora, assim, 2 gurizão andando no meio da rua público, tá errado. Agora, assim, como é que faz pra ser mais corajoso? De forma prática, né? Tu falou. Só tem um jeito, na minha visão, que é andar com gente mais corajosa que tu. Não tem outra forma de ser mais corajoso. É igual falar inglês. Eu fiz muito tempo de aula em inglês. Cheguei nos Estados Unidos não sabia falar nada. Mas fiquei andando com um pessoal que falava e comecei a falar. Escutar um podcast. Escutar histórias. Tem um negócio que se chama andragogia. A ciência fala que são 3 formas de tu aprender. Eutagogia, andragogia e pedagogia. Pedagogia é quadro. Olha lá a professora explicando. Eutagogia é tu estudar sozinho. Andragogia é escutando a história dos outros. Então aqui nesse momento,
É um momento onde eu estou contando histórias que de alguma forma estão te ensinando. Isso é um pouco até de teatro, né? O teatro, ele veio para de alguma forma ensinar algumas coisas para as pessoas que eram perigosas, mas não sabia como. Ponto. Então, histórias inspiradoras. Muitas coisas, é aquele cara que tentou cruzar, o Amir Klink foi o cara que tentou cruzar do Brasil para a África em um barco a remo. O que aconteceu? 50 pessoas tinham tentado até aquele momento e todas elas tinham morrido. E ele tem um livro sobre essa trajetória, ele conseguiu. E quando eu li aquele livro, fiquei mais corajoso. Não para ir do Brasil para a África num barco a remo, mas talvez para me tomar uma decisão que talvez eu achava que era muito arriscada. Então, quer ser mais corajoso, aumente o volume e as vozes das pessoas que você considera corajosas e baixe, saia de ambientes de pessoas que talvez que não estão nessa temporada te fazendo ser um cara corajoso. E a questão da conexão tá de novo aqui permeando a nossa mesa, né? Exatamente. Pra ver a importância que tem esse claim, esse código, né? Uhum. E a gente falou alguma coisa anteriormente sobre não ter muita... ficar uma conversa meio desconexa, mas agora a galera entendeu por que a gente tá chegando nesse nível de conversa, né? As coisas se ligam de fato, né? Uhum. E... me chama muita atenção, assim, a tua determinação, e isso foi desenvolvido, foi forjado ao longo das tuas experiências, né? E eu imagino que tu deva ter experiência para ensinar alguém, assim, do zero, que, cara, não tem contato nenhum, que não tem dinheiro. A gente pode listar, de repente, 3 hábitos financeiros diários que tu listaria e, de repente, pensar num tempo para que as pessoas executassem esses 3 hábitos diários, quais seriam eles para trazer de fato resultado, prosperidade e riqueza? Bacana. Os hábitos financeiros, eu vou falar um livro que é o Lucro Primeiro, que é um livro que fala sobre que o teu dinheiro não é teu dinheiro. Eu acho que isso é importante entender, assim. Por exemplo, não vou falar do empresário do zero agora nesse momento. Vou falar do empresário que está faturando 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Não interessa. A hora que esse dinheiro entra na conta, ele começa a achar que aquele dinheiro é dele. E aí ele começa a fazer o jeito que ele acha que tem que ser feito. Mas dentro do modelo de negócio, de um fluxo de caixa, aquele dinheiro não é dele. É do negócio e ele já tem um caminho. E quando ele usa o dinheiro pro caminho que ele não é pra seguir, é que nem usar alguns carros pra fazer frete. Ele mandou aquele frete pra Içara, mas, cara, não tem nada a ver, tinha que ter ido pra Siderópolis. Na hora que tem que ir pra Siderópolis, aí não tem carro. Então, o que acontece? O Lucro Primeiro, ele fala que a hora que esse dinheiro entra, 1% já vai pra caixa de lucro. Ele é retirado antes de qualquer coisa. 1% já vai pra imposto. Por quê? Porque imposto tem que ser pago. Depois, a gente tem um percentual que ele vai para o Prolabore, que ele vai para salário. E aí começa a quebrar esses valores. E aí, uma das coisas que eu vejo que grandes empresários fazem, eu acabei aprendendo a fazer isso, é que não olhar para o dinheiro como um número aberto. Olhar ele de forma percentual. Eu sempre olho em percentual. Então, assim, ok, a minha gestão financeira, de patrimônio, ela é a mesma há 8 anos. Então eu tenho 25% para X, 25% para Y, 25%. Desde quando? Desde quando eu ganhava 2 mil reais, 1.500. Era sempre a mesma coisa, é um percentual, é um percentual, é um percentual. Então, pegar o teu montante, destrinchar ele em percentuais e determinar para cada percentual o que ele tem que ser utilizado. Isso seria um hábito preponderante. Clareza. Então, algumas pessoas, elas já têm isso por hábito. Aí vamos agora trazer o porquê que algumas fazem e outras não. Nós vamos falar de ambiente, vamos falar de conexão, a mesma coisa. Que é o quê? Talvez, eu sou filho de vendedora com um contador. Meu pai era contador, minha mãe era vendedora. Aí eu sou a fuga dos dois, né? E eu lembro do meu pai sentado na cadeira e fazendo conta. Entendeu? Era escrevendo, ele pegava os cheques, na época olhava. E eu, o que ele tá fazendo? Eu sempre pensava, o que ele tá fazendo? E ele sempre fazia, meu pai e minha mãe faziam conta. E tem gente que acha que vai crescer sem fazer conta.
que um dia o que vai salvar é ter um salário maior. Tem que fazer conta. Semana passada, na outra semana eu fui pra Gramado. Na outra não, foi mês passado. Fui pra Gramado. E a minha esposa, assim... E a gente foi duas vezes em Gramado no mesmo mês. Ela assim, Carlos, acho que dá pra ir pra Gramado, sim. Sim, claro que dá. Tem conta. Tá aqui, ó, cara, tem... Isso aqui foi pra cá, isso aqui foi pra cá, isso aqui foi pra cá. E acredite ou não... quando a gente começa a ter clareza de número, cara, tu começa a viver com mais liberdade. E o que traz liberdade não é ter muito dinheiro, é ter disciplina. Então a disciplina gera liberdade. Isso são códigos militares há muito tempo. Por exemplo, existe um código militar do BOP, do Caveira, que fala que tu não tem como preparar um batalhão especial dentro da crise. Tu tem que se preparar antes da crise. Então, quando a gente começa a entender a nossa... vamos colocar aqui assim, ó. Basicamente, a pessoa ela quer crescer. Só que ela quer ter dinheiro para ter conforto. Tá errado. O crescimento... A Bíblia fala sobre homens que faziam longos jejuns, que se desafiavam porque o corpo ele quer muito conforto. Só que o crescimento, a disciplina, o romper, ele tá em outra área. Tá mais pra frente. Então as pessoas dão... Não é as pessoas. Quando eu falo aqui parece que generaliza, né? Mas não é todo mundo. Tem gente, por exemplo, aquele cara que você gosta muito. E às vezes tem muita prosperidade financeira. Ele é um cara que talvez você não saiba, mas ele é altamente disciplinado. Falamos do André Freitas, né? Já falei, se levar processo agora eu já falei, então vou falar de novo. Não posso levar processo do André Freitas. Não, vai. Escolhe outro. Ele é um que... Vamos falar de um cara como o André Freitas. Né? Exato. O cara é um cara altamente disciplinado, é só olhar a história do cara. Aí as pessoas querem o quê? Elas querem... nós, muitas vezes, não vou falar das pessoas, agora vou falar de mim. Pra não levar processo de ninguém, não ofender ninguém. Eu, muitas vezes, quero o resultado de um cara que eu não tô disposto a ter a disciplina, a ousadia, o estudo, o esforço que esse cara teve. Então, se eu tivesse, fosse, um hábito que esse cara, vamos lá, no passo a passo... Cara, queira entender números. Carlos, eu ganho R$1.000. Eu faço R$1.000. Ok, vamos fazer com R$1.000, com 1.500. Vamos fazer com 2.000. Eu, no segundo mês de casamento, eu olhei... a pessoa que eu casei, a pessoa maravilhosa, que é a Caroline Sampaio, que virou Sampaio e depois casou comigo. Ela, basicamente, cara... Em 2 meses de casado, eu já vi o futuro entre eu e ela. Que era de dor e ranger de dentes. Não tinha como, velho. Não tinha como. Aí eu falei assim, cara, o negócio é o seguinte, cara, a gente não se alinha em nada. Pô, mas eu tava namorando há 4 anos junto, fizemos terapia antes de casar, não é que não alinha nada, é que o financeiro não tava organizado. Eu falei, o negócio é o seguinte. Eu dei uma volta no futuro e voltei. Assim, como assim? Não. Se a gente continuar sem comunicação e organização e clareza financeira, nós vamos separar. Então, nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora, eu vou propor pra gente uma reunião mensal. E a gente vai alinhar tudo dentro do financeiro. Aí ela, prontamente, assim, já não gostou. Ela já falou assim, cara, vamos ver. Não vamos ver, nós vamos fazer? Não tem que fazer. Tá errado? Ó, a gente fez isso aqui, não... Cadê o dinheiro? Tá errado? E aí, aconteceu, cara, algo extraordinário. Que é o quê? Só piorava. A gente começou a fazer alinhamento. E era uma choraçada nessa reunião. Era uma choraçada entre eu e ela e eu. E eu chorava e ela, cadê o dinheiro? Não sei também. Aí eu comecei a anotar todas as coisas que saíam no cartão. Carlos, o que tu tava fazendo naquilo ali? Eu tava começando a adquirir repertório de construção, de administração de uma casa. Hoje eu pedi Enfim, hoje a gente tem uma outra administração. Demorou alguns anos para ficar positivo. Ficou positivo. E eu digo que hoje a gente tem uma empresa geradora de caixa. Tem a empresa que ela não se paga, tem a empresa que se paga, tem a empresa lucrativa e tem a empresa geradora de caixa. Então, essa é a fase. Carlos, eu não me paga. Então começou já. Depois vai equalizar.
depois vai virar uma empresa lucrativa, depois ela vira geradora de caixa, e depois acontece que um pessoal que se aposenta e monta podcast, vende a empresa e fica feliz aí. Muito bem alinhado no passo a passo. A gente listou aqui clareza de contas, que eu acho que é um passo primordial para qualquer objetivo, né? Principalmente falando estrategicamente, objetivo financeiro. Falamos de disciplina. Poderíamos listar um terceiro hábito financeiro que fecharia essa conta? Eu botaria, é louco, tá? Mas o hábito financeiro meu, tá? Mas não sei se eu falo. Tá em quanto tempo aí? Aqui. 40 e Tem o teu 48? tempo, Tá. tem o teu tempo. Vou falar. Eu falei que ia falar alguns segredos até o final, né? Se você ainda não deu like, esse é o momento. Abrindo caixa preta, eu sou um cara bem barato, tá? Eu já cheguei a essa conclusão, sou um cara bem barato. Porque um pouquinho de dinheiro que eu já fiz, eu já fiquei bem orgulhoso. Já fiquei bem orgulhoso, tá? O que é orgulhoso? Eu fiquei feliz de olhar pra minha história assim, nossa, que legal, um cara que palestrava pra árvore, né? Pô, hoje tá acontecendo isso. Pô, eu sou um cara bem barato porque o meu número chegou rápido. E quando aconteceu isso, eu tô falando do terceiro hábito. Perfeito. Tá? Eu me sentia antes, quando a minha conta tava um pouco menos positiva, eu me sentia um cara que eu me arrastava. Depois, quando não só a conta foi ficando positiva, as minhas habilidades começaram a melhorar, comecei a ter mais consciência de mim mesmo, consegui servir mais as pessoas, eu comecei a caminhar, engatinhar, caminhar. E aí chega um momento que tu começa a sentir que tu tá voando, irmão. E aí eu vou falar o terceiro hábito. Graças a Deus. Eu acho que é muito dessa busca espiritual. Que a Bíblia fala que aquele que acha que tá de pé, cuidado para que não caia. Então o terceiro hábito é que Deus abençoe muito essa pessoa, que ela, mesmo se ela não acredita em Deus, que ela faça as leis do universo de plantar, um dia ela colher esse dinheiro, essa prosperidade, essa riqueza. Mas que de alguma forma, quando ela olhar para aquilo e ela der orgulho, ao invés de ela voar, ela se ajoelhar. Esse seria o terceiro hábito que eu não vou falar para os outros fazer. Eu vou falar para o Carlos do futuro fazer, se em algum momento ele achar que ele tá voando. Por quê? Porque ficar de pé, inclusive dentro do jiu-jitsu, é o momento mais perigoso da luta. Por quê? Porque basta tu ficar de pé para que alguém consiga te derrubar com força. Então, eu busco olhar para minha vida pessoal, para o meu relacionamento profissional, de forma de joelho. Isso é meu secreto. Me ajoelhei hoje, que se Deus permitir eu vou me ajoelhar amanhã, e eu quero ver isso de forma consciente. E uma das coisas que me faz pensar nisso é quando o dinheiro é parecido com fumaça. Quando o negócio começa a pegar fogo, começa a ficar quente, começa a ficar legal, começa a vir a fumaça, para te conseguir enxergar realmente o que está acontecendo, tem que se abaixar. E o terceiro hábito seria esse aí. Sensacional. E, assim, não é coincidência, a gente já conversou com muitas pessoas aqui, e a humildade é uma coisa que me parece que tá sempre no cerne desse processo, né? De autoconhecimento, né? De todo esse passo a passo que a gente sentou até a prosperidade e a riqueza estarem juntos e utilizar isso, obviamente, para seguir servindo, né? Uhum. Sensacional, as coisas se ligam muito. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aí tá fazendo como o Quequeto aqui, anotando tudo, esses detalhes, porque sim, ou se não tiver anotado, por favor, assista esse episódio mais de 30 vezes, porque é um hábito que a gente tem conversado com muitas pessoas aqui, tem sido muito frequente, é ler aquele livro que te edificou por várias vezes, repetir coisas que dão certo, as coisas que estão certas, elas devem ser repetidas e modeladas, assim como a nossa conversa aqui, que pode ser assistida milhões de vezes, né? Sempre aqui no nosso canal, obviamente.
A gente parece bobeira, mas nós já conversamos há quase 1 hora, né, Carlos? E como de fato tu comentou que o ouvinte é bom, na verdade, o convidado é muito bom e consegue com muitas e com palavras direcionadas edificar muitas pessoas que estão assistindo. Glória a Deus. E eu acho que esse é o grande propósito do código, é de fato a gente destrinchar para que as pessoas usem isso na prática, né? Não fique apenas uma conversa aqui e que não tenha um propósito e que não tenha um movimento concreto para que as pessoas evoluam nesse sentido. Eu queria, para a gente quase finalizar, antes de mais nada, tô dando uma olhada aqui nesse meu relógio da Diesel que você encontra lá na Guzatti, inclusive uma loja que o nosso convidado já tem boas passagens por lá, né? Muito bom, um abraço, Gabriel, pessoal da Guzatti aí. Perfeito, e que entendem também o código, porque eles têm produtos lá que estão adequados a todos os momentos. E a gente falou sobre conexões, e isso também tem a ver com isso, né? O código visual, ele faz diferença também, porque tu também começa a colocar alguns drives mentais na tua cabeça e que te conectam com a prosperidade, com a ida pra frente, com a parada de olhar pros lados, né? E eu queria, meu velho, que tu falasse em poucas palavras, assim como tu já tinha mencionado antes, uma dica de ouro, né? Sim. Que ia ficar pro final, que tu dissesse para aquela pessoa que trabalha 8 horas por dia e que também pode ser para aquela que trabalha 12, enfim, né? A gente fala 8 porque pensa naquele cara que tá ali assalariado na CLT e que viu que a gente não tem que ter medo, que viu que a gente tem passo a passo para seguir, com muita disciplina, que viu que se a gente faz as coisas com propósito e entende que o dinheiro não é meu, o dinheiro é feito para circular e para servir, foi tudo que a gente conversou aqui, que tu traga essa dica de ouro para esse cara que tá ali 8 horas no pau a pau, ganhar mais e querer prosperar. Perfeito. Na minha visão, eu vou falar sobre a minha experiência. O que eu falaria para o Carlos, que estava num período de trabalhar 8 horas por dia de carteira assinada, enfim. Eu falaria para ele que a vida dele só é completa em Cristo. E que, mesmo que um dia ele tivesse mais autonomia financeira, geográfica ou de tempo, ele ainda era isso que ia mover o coração dele. E quando tu tem a vida moldada pelo caráter de Cristo, tu começa a ser uma pessoa extraordinária. Então, eu falaria para a pessoa que está ouvindo que ela não viesse a se preocupar com o tempo que ela está investindo ou com o que vai ser o futuro dela, mas que ela de alguma forma estudasse e imitasse a vida de Cristo, o seu caráter. E isso com certeza traria muito alegria pro dia a dia dela. E com certeza dias difíceis eles vão vir, mas que uma vida com Cristo, volto a falar, é uma vida que vale a pena. Então, hoje é assim que eu falaria para mim mesmo de alguns anos atrás. Buscando a palavra de Cristo, por exemplo, da maneira mais fácil, na Bíblia, né? Contra fato, não tem argumento, tá lá. Tem muita gente que acredita que a riqueza, a prosperidade e a espiritualidade não conversam. Sim. O que tu teria para dizer para essas pessoas que pensam assim? Existe o corpo que todo mundo pode tocar. Existe mente que ela vai, de forma cognitiva, processar o que eu tô falando. Porém, o que eu faço no meu corpo, na minha mente, é para satisfazer algo maior. E esse algo maior é o espírito. Então, a primeira coisa, considere, se você não acredita, entender que você tem um espírito. E considerando isso, comece a entender que tudo que a gente faz de alguma forma é para satisfazer esse espírito. E o espírito, ele não... Tu pode comer o que for. Quando tu machuca o teu corpo, ele fica triste.
Pode pegar a comida mais gostosa do mundo, o melhor rodízio de comida, a maior sequência, a mais cara. Se tu se estufar, tu vai acordar de madrugada triste e de manhã arrependido. Se tu falar algo pra tua esposa, pro teu filho, que tu vê que tu magoou eles, não é a tua mente que fica triste, não é o teu corpo que fica triste, é o teu espírito se entristece. Quando tu vê alguém que morre, tu se entristece. Por quê? Porque a gente não é daqui. E existe algo codificado no nosso espírito que chama a gente para a eternidade. E a eternidade, ela é espiritual. Eu falo isso porque o corpo passa, a mente para. Mas o espírito, ele é vivo. Então, eu não chamo as pessoas apenas a olhar a sabedoria terrena. Existem coisas que eu falei aqui que são sabedorias do alto. Um empresário que entende que existe uma sabedoria do alto e ele a busca para resolver problemas terrenos, esse cara, ele nunca vai parar. Quando rei Salomão chegou com problema com 2 mulheres, dizendo que o filho era de uma e era de outra, ele não usou a estratégia da administração para resolver. Ele usou a sabedoria do alto e falou, pode partir o filho da metade para cada. Uma falou, então tá, senão se eu não posso ficar, ela também não pode. E a outra falou assim, não, pode deixar com ela. Senhor, eu já descobri quem é a mãe. Isso é sabedoria do alto. E sabe o que é o mais legal? O mais legal é que essa sabedoria do alto está disponível para eu, você e qualquer um, de alguma forma, ter relação espiritual e desenvolver problemas dentro da empresa, problemas dentro da família, de uma forma mais sábia. Então, por que na minha visão, o contato com a Bíblia, com buscar o caráter de Cristo, ele ajuda a prosperar dentro da empresa? Ele ajuda porque dali saem sabedorias e formas que as pessoas, nossa, como é que tu fez isso? De onde é que veio essa ideia? Vem do alto. Para os mais céticos, leiam Provérbios. É isso aí. Sensacional, meu amigo. Quero só te agradecer demais por toda essa aula que tu me desse, que tu desse para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que tu agora falasse um pouquinho sobre o Chefe dos Chefes, o Clube dos Chefes, para a galera conhecer um pouco mais do Carlos Sampaio, do teu negócio e também as tuas redes sociais. Fica à vontade. Legal. Hoje eu invisto na área de comida saudável, eu acredito muito na área de comida saudável, que é a Farm to Go. Então, hoje a gente tem um projeto bem bacana em relação a projeto de alimentação saudável. E eu tenho o Clube dos Chefes, que é uma empresa de consultoria na área de administração de negócios. Então, hoje, basicamente, eu trabalho com um tempo estratégico para o negócio da pessoa, onde a gente cria ali os planejamentos e a gente cria também a hierarquia de liderança. Então, a gente fala que quem não é cuidado não sabe cuidar. O que o chefe do chefe é? Eu sou um cara contratado, onde eu tenho uma equipe junto comigo e a gente vai aplicar hierarquia dentro da tua empresa. Por quê? Porque a falta de hierarquia é uma das coisas que baixa a produtividade. O empresário, ele cobra os funcionários, mas ninguém cobra ele não responde para ninguém. E ele, de alguma forma, trata todo mundo do jeito que ele acha que tem que ser tratado. Nós aplicamos metodologias da administração, do militarismo e da igreja. Por quê? A administração básica transforma visão em resultado. O militarismo e a igreja são as 2 instituições mais antigas em relação à gestão de pessoas. Então, existe uma grande dificuldade hoje na gestão de pessoas, na recuperação de talentos, eu falo assim. Por que recuperação de talentos? Porque as pessoas têm emburrecido com as redes sociais e a gente tem que recuperar os próprios talentos que as pessoas já elas têm, mas não sabem. Então, assim, existe sim. É um caminho árduo, é um caminho que não é fácil, mas dentro do Clube dos Chefes são empresários comprometidos a transformar a geração de pessoas normais a grandes profissionais servidores. O sucesso do meu cliente é o meu sucesso. É isso que a gente acredita lá dentro.
Sensacional. Queres passar as redes sociais, os contatos? Vai ser uma honra me conectar com você que está assistindo ou ouvindo esse podcast no Instagram, @o_chefe_do_chefe. Tem E no final e tem O no começo. @o_chefe_do_chefe. Aí coloca que tu me escutou lá e que a gente pode se conectar. Se você é da região de Santa Catarina, quem sabe você vai lá no escritório, eu faço um café todo dia, toda sexta-feira às 9h30 da manhã, para novos empresários que querem conhecer o clube. E para quem é de fora, a gente tem cliente na Flórida, em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro. A gente tem um sistema híbrido que a gente se encontra menos vezes no ano, mas de alguma forma também tem a mansão dos chefes em Garopaba. A gente se encontra no sistema híbrido ali através do digital. Vamos se conectar e quem sabe fazer negócio juntos também. Vai ter presente para os inscritos do Código do Jogo aí? Eu acredito que é o mínimo que eu posso fazer de dar um presente para quem estiver ouvindo e estiver assistindo e for lá se inscrever, com certeza eu vou liberar um presente além do café com o chefe. Show de bola. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado por toda essa tua atenção, por todos esses teus ensinamentos. Que Deus siga te abençoando todas as pessoas que te cercam também e te dando a oportunidade de edificar e mudar a vida das pessoas. Amém, muito obrigado pelo convite, obrigado pela experiência, me sentir cuidado aqui e amparado da melhor forma possível. Muito obrigado a você que ficou conosco até o final, que anotou todos esses códigos, afinal de contas é aqui que você vai encontrar detalhes para destrinchar e destravar a sua vida, só o Código do Jogo faz isso para você. Logo um novo episódio, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, nós temos o canal de corte também, entra lá, tem vários cortes, muito materiais riquíssimos que vão cada vez mais edificar a sua vida. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.